Nitai Goura Haribô, 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 todas as glórias, os devotos reunidos, gratidão, gratidão. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Que a corrente de sucessão discipular, oriunda do Senhor Krishna, aflore agora em meu coração, nesse espírito rendido, para que essas palavras sejam as mais inteligíveis possíveis para o início desse estudo. Que todas as pessoas aqui, nessa aula, sejam abençoadas e merecedoras dessa luz divina canalizada através dessas palavras em seus corações. Haribô, que bom estarmos aqui mais uma vez nesse fantástico estudo do Bhagavad Gita. É como eu digo, o Bhagavad Gita, ele é o bicho, é o bicho. O Bhagavad Gita, o que ele vai fazer? Ele faz você entrar no circuito divino. É o conhecimento. Não adianta você ficar especulando ou adorando Deus sem ter essa sabedoria completa sobre Deus. Senão Krishna não viria aqui a esse mundo, passar esse conhecimento. Aí no Bhagavad Gita, Krishna fala, poxa, quando eu crio, né, esse universo, eu crio as entidades vivas, crio o ciclo de evolução, crio as formas humanas, né, existem 400 mil formas humanoides no universo, e uma delas somos nós, né? E aí, agora, nesse momento onde nós estamos nessa forma humana que é chamada Homo sapiens sapiens, né? Temos toda uma estrutura genética onde esse corpo consegue fazer o contato mais íntimo com essa realização da divindade. Aí Deus ele vem e traz esse conhecimento. Não adianta Deus trazer o conhecimento se você não tem uma forma cuja inteligência não consegue absorver essa poderosa lição divina para você expressar na sua vida a sua trajetória. Porque você tem que perguntar, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é né? qual é a razão da vida? Então está tudo explicado no Bhagavad Gita. Você tem que simplesmente tomar consciência dessa sabedoria. Isso é maravilhoso. E a gente agora, nesse capítulo 14, nós vamos fazer o estudo dos 3 modos da natureza material. O espírito, aquilo que você está preso, né, sob a influência da energia material. Essa energia material ela se divide em 3 modos. E esse capítulo é uma estratégia para você conhecer a energia que atua como um bloqueio da sua mente para você acessar o espírito que você é. Vamos dizer que você tem que conhecer o inimigo, né? É a arte da guerra. Qual a estratégia que você usa dentro do serviço devocional para sempre estar além da influência dos modos da natureza material? É isso que nós vamos estudar aqui, ó, no capítulo 14, né? Aqui, ó, os 3 modos da natureza material. Tá? Então é muito importante esse capítulo. Inclusive, Krishna fala que é o conhecimento, assim, não é que ele é complicado, mas ele é o conhecimento mais importante. Né? Se você vai para um lugar e não conhece os obstáculos e as condições favoráveis para se chegar a esse local, é meio complicado. Mas quando você sabe, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, papai, você vai chegar no local certo, né? Para você atingir a consciência divina, a realização espiritual, você tem que afastar da sua vida as influências que te tiram a capacidade ou a qualificação para atingir o ponto desejado, que é o que Krishna quer, que é o que Deus vem pedir para você fazer. Para você despertar esse amor por Deus, certo? E
essas aulas que eu vou fazer do capítulo 14, eu vou fazer tipo assim, eu vou começar o verso e vou falando assim, aleatoriamente, assim, não vou ficar sendo falando verso 1, aí não, eu vou falando, se tiver verso 1 falar só a metade, vai ter parte 2, então eu vou fazer assim, os 3 modos, estudo dos 3 modos da natureza material, parte 1, aí eu vou aqui, eu vou falando também o significado de Srila Prabhupada, e depois parte 2, não importa, o que importa é que aí vai ser 1 hora de vídeo, como a gente está com costume de fazer, certo? A neurolinguística explica que depois de 40 minutos assim, o cérebro ele já não absorve tanto conhecimento. E o ideal também é que vocês possam assimilar isso, né? Recebe aquela informação e aí possam ir aprofundando para se conduzirem perfeitamente nesse mundo. Tá? Então vamos ao verso 1. Sri Bhagavan Uvacha Param Boya Prakashyami Gyananam Gyanam Utamam Jajignatva Manya Sarve Param Siddhim Itogataha. A Suprema Personalidade de Deus disse: volto a lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Tá? Então, Krishna ele está sempre repetindo o ensinamento daquilo que está sempre batendo na tecla daquilo que a gente tem que aprender. Então, ele fala, eu volto ali expor essa sabedoria suprema. Ou seja, ele está repetindo tudo aquilo que ele falou até o capítulo 13 do Bhagavad Gita, mas ele vai falar agora de uma forma diferenciada. Ele fala assim, ó, tudo que eu estou falando é a mesma coisa, essencialmente, porém estou falando de uma forma que você tem uma abrangência maior dessa sabedoria para você se conduzir perfeitamente nesse mundo material. Ele fala, é o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Então, olha só, esse conhecimento você vai atingir a perfeição suprema se você conseguir administrar a sua vida, mesmo estando sob a influência desses 3 modos da natureza material. Tá? É o melhor entre todos os conhecimentos. Você que gosta de buscar conhecimento, né? Krishna está falando. Esse capítulo 14 é o conhecimento urgente que você tem. É o conhecimento que você não pode desprezar tentando seguir uma vida espiritual sem esse conhecimento dos modos da natureza material. Então, ele fala assim, conhecendo o qual todos os sábios, né, para você atingir a perfeição suprema, você tem que ser um sábio. Um devoto de Krishna é um sábio, né, que tem o conhecimento de Krishna. Então, vamos aí para o significado de Srila Prabhupada aqui. Do 7º capítulo até o final do 10º capítulo, 2º capítulo, Sri Krishna revela com pormenores a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Agora o próprio Senhor continua a iluminar Arjuna. Se alguém compreende este capítulo através do processo de especulação filosófica, ele chegará à compreensão do serviço devocional. Mesmo que você leia esse capítulo especificamente com a sua intelectualidade, Krishna ele formulou, né, esses versos de tal forma que, se você entender bem mesmo que você esteja fazendo um estudo acadêmico, ou simplesmente por curiosidade, se você compreender a fundo esse capítulo aqui, naturalmente você vai se render a Krishna. Por isso que ele é muito importante, certo?
No 13º capítulo foi explicado com clareza que desenvolvendo conhecimento com humildade, a pessoa tem toda a possibilidade de livrar-se do enredamento material. Também se explicou que é devido à associação com os modos da natureza que a entidade viva está enredada neste mundo material. Tá? Então aqui já está falando dos modos que ele explicou lá atrás, que é devido a essa associação, que você está preso aqui. Então você tem que conhecer a natureza da sua prisão para se libertar. Tá? Como o Prabhupada fala, livrar-se do enredamento. Agora, neste capítulo, a personalidade suprema explica o que são esses modos da natureza, como eles agem, como eles atam e como eles libertam. É como se fosse, né, uma forma de você usar a energia material para se libertar. É igual, me veio o exemplo aqui do velejador contra o vento. Se o vento está contra e você sabe manejar a vela, você segue para frente, né, mesmo contra o vento. Às vezes muito mais rápido do que a favor do tempo, do vento. Então é isso aqui, se você conhece os modos da natureza material a fundo, quando você veleja contra a energia desses modos, tendo o conhecimento de como essas forças atuam, você vai muito mais rápido. Mas quem não conhece, né, o vento vai derrubar a prancha da pessoa. Estou falando aqui do windsurf, por exemplo. O vento vai derrubar, a pessoa não sabe manejar a vela, não tem a vela da sabedoria. Certo? Então, o Senhor Supremo afirma que o conhecimento explicado neste capítulo é superior ao conhecimento até agora transmitido nos outros capítulos. É superior, nesse sentido. Porque você tem que conhecer o que é a natureza material. Ele é superior e é muito simples, muito fácil de entender. Aí depende de você tomar uma atitude espiritual na ação desse mundo, compreendendo que tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você pensa, está sob a regência desses 3 modos da natureza material. Então a gente sabe, né? Os modos é o modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. A gente vai explicar aqui profundamente cada modo desse, e entender qual é o modo que liberta e qual é o modo que aprisiona. Tá? Então, compreendendo este conhecimento, vários grandes sábios alcançaram a perfeição e foram transferidos para o mundo espiritual. Prabhupada, ele é muito objetivo, né? Você obtém o conhecimento desse capítulo, segue as diretrizes, e ele fala que muitos sábios foram transferidos para o mundo espiritual. Essa é a ideia da forma humana de vida, é escapar dessa prisão. Aí, se você conhece, né, a saída dela, ou os labirintos dentro da prisão que te levam até o lado de fora, você vai escapar da prisão muito facilmente. Certo? O mapa da prisão, né, vamos dizer assim. O Senhor dá aqui uma explicação ainda melhor do mesmo conhecimento. Este conhecimento é muitíssimo superior a todos os outros processos de conhecimento explicados até agora. E por compreenderem-no, muitas pessoas alcançaram a perfeição. Logo espera-se que quem compreender o 14º capítulo alcançará a perfeição. Então, o Prabhupada está repetindo aqui, o Senhor Krishna está repetindo. Tudo que você aprendeu naqueles capítulos atrás, ele vem, né, sintetizado aqui nesse capítulo. E se você vai atingir essa perfeição. Não é a perfeição do conhecimento que você quer atingir? É lógico que todos os outros capítulos têm, né, a sua base
dentro daquilo que você vai entender como o suprassumo do determinado capítulo. Mas aqui, né, ele está falando, você tem que conhecer o que é o modo da natureza material. Isso é essencial. Você tem que conhecer a enrascada que você se meteu para aprender a sair dessa matrix, né, dessa maia. Isso é tão maravilhoso, né, receber esse conhecimento. Então, assim, vamos assim, prestar bastante atenção. Tá? Então eu repito o verso e já vou para o verso seguinte. A Suprema Personalidade de Deus disse: volto a lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Agora então vamos para o verso 2, certo? Não vou recitar o sânscrito para a gente ganhar tempo, ok? Fixando-se neste conhecimento, o Senhor Krishna está falando, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha. Nesta situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Tá? Fixando-se. Quando você absorver esse capítulo 14 do Bhagavad Gita, você tem que fixar a sua inteligência no que está sendo falado aqui. Porque Krishna está falando, esse é o conhecimento assim, mais, né, interessante para você se conduzir nesse mundo material. Então, se você se fixa nesse conhecimento, você pode alcançar uma natureza transcendental igual a de Krishna. Você pode alcançar a sua natureza espiritual quando você se desvincula dessa energia material que está influenciando a sua permanência ou a sua prisão aqui nesse mundo de Maya. Então, Krishna, ele é o espírito, ele é completamente, é o espírito supremo, né? E ele é completamente livre da influência da energia material. E daí você, como parte integrante de Krishna, se você sai dessa falsa identificação com os modos da natureza material, você atinge aquilo que você é, o espírito. E como espírito, você é igual qualitativamente com Krishna. Então você vai atingir a natureza igual a de Krishna, ou seja, você não vai ficar mais preso à influência dos modos da natureza material. Você vai se situar na sua posição espiritual como servo eterno, amoroso de Krishna. Mas para isso você tem que conhecer como você está algemado aqui nesse mundo material. Tá? Então ele fala, nesta situação, onde você alcançou a natureza do espírito, daquilo que você é, que é a mesma natureza qualitativa de Deus, que é a sua fonte, né? Você não nasce no momento da criação e nem é perturbada no momento da dissolução. Você não nasce porque o espírito não nasce, é eterno. Nem no momento da dissolução do universo, né, você não se perturba, porque você alcançou um grau de consciência além da criação universal e da dissolução universal. Ou da criação material e da dissolução material, do corpo físico, né? Você sai fora desse trâmite de nascimento e morte física, você transcende, né? Porque toda essa concepção de nascer, morrer, sofrer, desfrutar nesse mundo material está relacionado com os três modos da natureza material. Mas quando você está no espírito, você transcende a essas dualidades. É isso que o Senhor Krishna vem explicando desde lá do capítulo 2, né? E aí quando você chega nesse ponto onde você está vivendo naquilo que você é, na igualdade ou na unidade qualitativa com Krishna, na posição de servo eterno, e atuando nesse mundo em serviço devocional, ou no modo transcendental, você fica além desses três modos da natureza. Mas para você fazer isso, você tem que conhecer. É isso que esse capítulo vai revelar. E se você revelar, e mesmo que você intelectualmente
né? Não espiritualmente, intelectualmente mesmo. Se você compreender e assimilar, e como ele fala aqui, e fixar-se nesse conhecimento, porque depois que você recebeu a informação, você fica fixo, né? Naquilo, agora eu entendi por que eu estou agindo assim, por que eu estou agindo daquela maneira, por que eu estou tendo esse impulso estranho, né? Porque o espírito ele é amor. Então, muitas ações, né, sentimentos e pensamentos do corpo material não têm relação com aquilo que você é. Mas quando você observa né, a mente, a emoção, os desejos agindo, você pode se dizer que você tem o controle para navegar, né, essa sua forma material grosseira e sutil nesse oceano de ignorância que é chamado a natureza material, tá? Então você, nessa situação, quando você está no espírito, você não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento em que tudo termina. Não importa onde você estiver situado, você está situado no eu, naquilo que você é, na sua posição integrada com o Supremo. É isso que Krishna está falando aqui. Tipo assim, não se preocupe, fique situado em mim e desapega da influência da energia dos três modos, da energia material, e aí você vai se situar nessa posição eterna. Agora mesmo, nesse corpo material. Tá? Então, o Prabhupada diz: quem, após adquirir conhecimento transcendental perfeito, desenvolve as mesmas qualidades da Suprema Personalidade de Deus, livra-se dos repetidos nascimentos e mortes. A partir do momento que você entra nessa posição transcendental, que a gente está comentando até agora, você desenvolve as qualidades espirituais. Aí você passa a agir nesse mundo, tendo como base o amor a Deus, a devoção, e você faz as ações manifestadas dessa base espiritual que você é, e isso se chama as qualidades, como ele fala aqui, as qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Porque você é uma parte integrante de Krishna, você tem as mesmas qualidades de Deus em quantidades infinitesimais. Mas você tem essas qualidades. E Krishna tem essas qualidades em proporção infinita. Certo? Já que você é uma centelha espiritual, uma parte integrante de Krishna. Então, quando você adquire esse conhecimento transcendental perfeito do Bhagavad Gita, e principalmente desse capítulo, você vai ficar nessa posição. Você tem que... Vamos chegar no final desse capítulo e eu quero ver você me dizer como que está a sua cabeça, o seu coração, a sua alma. No entanto, não se perde a identidade como alma individual. Quando você livra-se de repetidos nascimentos e mortes. Aqui, Prabhupada está falando que você não se funde, não se funde na refulgência de Deus. Você permanece sempre nessa qualidade de parte integrante eterna, ou servo eterno amoroso de Krishna. Através da literatura védica, fica evidente que as almas liberadas que alcançaram os planetas transcendentais do céu espiritual sempre recorrem aos pés de lótus do Senhor Supremo, estando ocupadas em seu serviço transcendental amoroso. Logo, nem mesmo após a liberação, os devotos perdem suas identidades individuais. Tá? Então, esse conhecimento vai fazer você se manter em sua identidade individual, que ele está falando que mesmo as pessoas que alcançaram no céu espiritual mantêm essa individualidade espiritual, que estão situadas nos pés de lótus do Senhor. De um modo geral,
qualquer conhecimento que obtenhamos no mundo material está contaminado pelos 3 modos da natureza material. Qualquer conhecimento que você tenha, que não seja esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, que é falado diretamente por Krishna, é um conhecimento, né? Tem o conhecimento que está no modo da ignorância, conhecimento no modo da paixão e conhecimento no modo da bondade. E tem o conhecimento no modo transcendental, que é o Bhagavad Gita. Então, qualquer conhecimento que você está atingindo aqui fora do Bhagavad Gita é instrução, é conhecimento material. Tá? É um conhecimento que está contaminado pelos 3 modos da natureza material. Por isso que a gente tem que fixar a mente no conhecimento do Bhagavad Gita, que é um conhecimento transcendental. No momento em que obtemos conhecimento transcendental, já estamos na plataforma da Pessoa Suprema. Olha só aqui que interessante. Obteve o conhecimento do Bhagavad Gita e realmente você está seguindo essa sabedoria, né, realizando-a no seu coração. Naturalmente você vai compreender o que você é, o que é essa energia material. E quando você está situado na percepção real daquilo que você é, através de seguir, né, o processo espiritual e obter a sabedoria divina, naturalmente você está na mesma posição da Pessoa Suprema. Porque Krishna é só que ele é a Pessoa Suprema. E aí ele sabe tudo, né? Ele nunca se confunde com a ilusão. Essa é a diferença entre nós e Krishna. Nós somos iguaizinhos em qualidade espiritual com Krishna, só que Krishna ele nunca é sujeito a Maya porque ele é Titvigraha. Ele é o conhecimento supremo, é a forma do conhecimento supremo. Então essa forma é supremamente espiritual, pode vir aqui nesse mundo. Ele nunca perde a consciência de si mesmo. E aí Krishna está explicando aqui nesse verso, né? Se você tem consciência de si mesmo e de como você está operando nessa energia material, naturalmente você vai ter essa posição igual a do Senhor Krishna. Essa é a ideia do conhecimento do Bhagavad Gita. Para você não ficar boiando aqui nesse mundo como um estranho. Você tem que saber qual é a sua posição. Nesse exemplo aqui, pode falar assim do oceano e da gota do oceano. Você é uma gota do oceano. Você sempre é uma gota, você não se funde no oceano. Mesmo que você seja integrado ao oceano, você sempre é uma gota. Só que o conhecimento do oceano constitui o conhecimento de todas as gotas e de todo o oceano. Enquanto que você tem só o conhecimento da gota e da integração revelada com esse oceano. Mas se você se percebe a si mesmo, as suas qualidades são manifestadas e você se torna como um Krishninha, um deusinho, né? Vós sois deuses, nesse sentido. E aí você caminha nesse mundo como livre, né? Você se liberta de Maya também. Porque Maya, ela influencia só o falso ego, é só quem está sob o domínio da influência dos 3 modos da natureza material. Entende isso? Então você tem que urgentemente se situar naquilo que você é, para você se libertar da matéria e você manifestar as qualidades espirituais, principalmente o amor e a Ananda, né? A bem-aventurança, a felicidade. Aquilo que é a sua constituição natural. E não ficar lutando assim, arduamente contra a natureza. Tem que entender como a energia de Deus age, tanto no plano material como no plano espiritual. E agora você está aqui no plano material, envolvido, né, por forças que estão te aprisionando, e através desse capítulo 14 você vai aprender como são, né, os sintomas dessas influências, e aí, sabendo, né, quando a pessoa tem conhecimento, ela não tem mais desculpa, ela vai se libertar. Você já não pode ficar, né, se auto-enganando. Assim, eu sei que eu estou fazendo isso aqui e eu entendo que isso aqui é o modo da ignorância. Isso aqui é o modo da paixão.
Aí isso aqui é o modo da bondade. Eu sei que se eu fizer certas coisas nesse mundo, eu vou ter reações de acordo com a minha responsabilidade de fazer aquilo, mesmo sabendo que o que eu estou fazendo não é o ideal para eu me libertar desse mundo material. Então eu tenho que me situar no espírito, no modo transcendental, ou seja, naquilo que está além dos 3 modos da natureza. É isso que Krishna está insistindo aqui no Bhagavad Gita desde o começo. E agora ele está nos explicando a natureza material. Certo? Então, já estamos na plataforma do Senhor Supremo. Nos tornamos o quê? Brahman. Brahman significa espírito. E Krishna é Para-Brahman, o Espírito Supremo. Aqueles que nada conhecem sobre o céu espiritual afirmam que, após libertar-se das atividades materiais executadas num corpo material, esta identidade espiritual torna-se amorfa, sem forma, né? Sem nenhuma variedade. As pessoas que ainda estão no estágio preliminar de conhecimento, eles têm essa concepção de que não há uma variedade espiritual, que não há formas espirituais. Eles acham que quando você atinge o espírito, você vai ficar numa situação onde você perde a sua individualidade, numa região onde não há formas, né? Tudo é amorfo, sem variedade espiritual, onde tudo é uma unidade, né? Uma unidade assim, de consciência dentro daquilo que se chama um vazio ou uma energia. Dessa maneira, né? Tipo um vácuo quântico, sei lá, tem opção de linguagens aí que eles colocam, mas não é assim que funciona. Krishna explica, né, que existe a variedade espiritual, que esse mundo aqui, como a gente viu no começo desse capítulo, não, viu lá no começo do capítulo 15, esse mundo material é uma figueira de bengala refletida no lago, né? A árvore verdadeira, que se constitui de todos os elementos dessa árvore refletida no lago, é também igualzinha. Só que aqui é o plano da ilusão, onde tudo é temporário, onde você está se identificando com algo que você não é. Há uma razão para você estar tendo essa experiência aqui. Deve estar de acordo com o seu desejo, né? Ou com o seu amadurecimento espiritual. Por isso estamos aqui meio que sofrendo numa espécie de hospício, né, espiritual, numa prisão. Entretanto, né, assim como há variedade neste mundo material, no mundo espiritual também há variedade. Então, Srila Prabhupada, né, como devoto puro de Krishna, sabe realmente dessa situação. Né? Porque quem não é devoto de Krishna não vai compreender isso, porque ele está adorando uma energia impessoal. Ele não está desenvolvendo Bhakti Yoga, amor, relacionamento pessoal com Deus. Só quando há essa consciência de relacionamento pessoal é que você entende a variedade espiritual. As milhares, né, as inúmeras formas de relação com Krishna no mundo espiritual. Vaikuntha Loka Dhamma, né, o Krishna Loka, o Vrindavana, enfim, há várias moradas na casa do meu pai, como dizem os mestres, né? A casa do meu pai é o mundo espiritual. Aqui, na energia material, apesar de haver muitas moradas, né, dimensionais, aqui não é assim a casa do pai em si, vamos dizer, um puxadinho, onde os espíritos estão aqui aprendendo a voltar para a real casa do pai, que é Vaikuntha Loka Dhamma. E lá tem muitas moradas, muitos planetas Vaikunthas, já que lá é a árvore verdadeira da vida. E esse mundo material é a árvore refletida no lago, né, dos desejos, da vontade de se assenhorear da energia de Deus. Então você tem que ser humilde,
certo? Se render a Krishna e estudar. Estudar é fundamental, e através desse estudo você se torna um sábio para enfrentar a sua batalha de Kurukshetra interna junto com Krishna, e com certeza você vai dominar todas as sombras, todos os demônios, né, internos, porque Krishna está no seu coração. Ele vai lutar junto com você. Ele vai te orientar. Apesar de você ter sabedoria, Krishna ele te gerencia nessa sabedoria a cada momento da sua estadia aqui nessa forma material. Então isso é esplêndido, né? Você se sente livre. E essa é o sintoma de ser feliz nesse mundo. Você é livre, você não está... Assim, imagina uma pessoa vivendo assim, sem conhecimento espiritual, todo dia naquela rotina, não sabe, né? Pensando que é o corpo material, esse mecanismo aqui biológico, acorda, vai dormir, trabalha, tem sonhos, aí constitui família, deseja posses, poder, né, ambição, luxúria, mas a morte vai vir e vai tirar tudo, né? Mas quando você tem conhecimento, é como Krishna falou naquele verso ali, você não está mais sujeito à criação, nem à morte, nem a nascimentos e mortes, você superou tudo isso. Você já não se engana, né? Quando você pensa que você nasce e morte, isso aí é o modo da ignorância agindo na sua vida. Aí quando você está no modo transcendental, você já não tem mais essa percepção do tempo, assim. Você observa o tempo, mas você se situa na sua eternidade. E aí, se você se move na eternidade dentro da energia material, não tem como os modos te influenciarem, né, da mesma forma que uma pessoa está no modo da ignorância. Às vezes, é claro, há quedas, né? Há quedas, né? Às vezes o espírito ele é sem vergonha, ele gosta de experimentar desejos assim, materiais, porém ele já começa a se desapegar. Aí, na medida que ele vai purificando cada vez mais a sua mente, vai fixando esse conhecimento na sua inteligência, observando, né? Ele se torna uma testemunha desse mundo, então ele, no final, ele já está totalmente liberto, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Essa libertação, então é muito bom ser livre, né? Não esse sentimento aí de, eu sou livre para fazer qualquer coisa, não. Você é livre para fazer a vontade de Deus, assim, essa é a verdadeira liberdade. Você não pega reações kármicas, você não cria, né, vamos dizer assim, teias de aranhas que vão te prender aqui nesse mundo material. É muito interessante isso. Caminhar livre, né? Essa liberdade é fundamental. Você sai das garras da energia material, dos modos da natureza. Mas, na verdade, no céu espiritual, todos obtêm uma forma espiritual. Há atividades espirituais, e a situação espiritual chama-se vida devocional. Está dito que nesta atmosfera não contaminada, todos têm as mesmas qualidades do Senhor Supremo. No mundo espiritual, todo mundo é igual qualitativamente ao Senhor Supremo, né, que é a nossa fonte, nós só somos a energia dele, e aí temos todas as qualidades para nos relacionar com ele, tendo como base o amor, né? O amor é esse sentimento que nos une a Krishna, a Radharani, a Baladeva, a quem você quiser lá no mundo espiritual. Esse sentimento unitivo é o amor. E desse amor as qualidades se manifestam. Então aqui Prabhupada está falando isso aqui. Essa situação espiritual chama-se vida devocional. Daí aqui nesse mundo material, você entendendo como é lá no mundo espiritual, você tenta estagiar ou reproduzir aquela situação aqui nesse mundo material.
Então, quando você está situado no espírito, você pratica o serviço devocional aqui nesse mundo material. Ou faz, né, atividades baseadas no amor, né, divino, e daí você se relaciona nesse mundo da melhor maneira possível, solitário, em grupo, não importa, você de alguma forma vai tentar servir a Deus, e se Ele trouxer pessoas na sua vida para você instruí-las espiritualmente, tá bom. Se não trouxer, pelo menos você está fazendo a sua parte de avançar em sabedoria e em consciência. Krishna vai te usar da melhor maneira possível. Porque aí é só esperar o restinho do tempo nesse mundo até você abandonar essa forma biológica, a qual você já não vai estar mais assim, se identificando ou com medo assim, do futuro, da morte. Não tem mais isso. Você entende que tudo isso aí é influência psicológica, né, dos modos da energia material, que é tudo que a gente vai aprender aqui nesses versos, e isso é maravilhoso. Tá? Então, para obter este conhecimento, devemos desenvolver todas as qualidades espirituais. Quem desenvolve estas qualidades espirituais não se afeta pela criação, nem pela destruição do mundo material. Tá? Então, esse conhecimento do Bhagavad Gita, de preferência, devemos estudar com a mente purificada. Por isso cantamos, né, o santo nome de Deus, e temos esse desejo sincero em nosso coração, para que Krishna também nos ajude de dentro para fora. E o Bhagavad Gita é Krishna nos ajudando de fora para dentro, em relação a essa forma material, né, que é constituída de mente, emoção e fisicalidade. E aí, quando você lê o Bhagavad Gita, você tendo esse entendimento que você é o espírito e desenvolvendo, né, qualidades espirituais, você absorve esse conhecimento do Bhagavad Gita muito mais facilmente. Porque você se rendeu, você aceitou os pés de lótus de Krishna. Não adianta só você entender a energia material sem entregar a sua alma à sua fonte, sem assumir a sua posição real, né, e eterna, que é ser servo amoroso de Krishna. Daí, quando você fica nessa posição, você atinge, né, qualidades espirituais, e aí você, estudando esse conhecimento, você entende a relação entre você e tudo isso, né? Acho que no capítulo 13, no capítulo 13, Arjuna pergunta, né, o que é o campo de atividades? Quem é o conhecedor desse campo? Né? O que é energia espiritual? O que é o conhecimento? Arjuna está perguntando tudo isso lá no primeiro verso do capítulo 13. De modo que é muito conhecimento, né? Eu escolhi aqui esse estudo dos 3 modos da natureza material, mas tem muito estudo. Mas esse estudo não é tanto, porque quando você está situado no espírito, esse estudo se torna um néctar. Você absorve esse conhecimento. Porque imagina, é a sua liberdade, né? Que dizem por aí assim, a coisa mais importante é a nossa liberdade, né? Estão falando aí, né, no meio político. Então, a verdadeira liberdade é você ter o conhecimento do Bhagavad Gita e existir nesse conhecimento. Essa é o real dito, né, de ser livre, né? Não tem ser livre enquanto você está se identificando com esse corpo material, com uma religião, com um partido político, com status social, com posses, né? Então, não há liberdade você interagindo com essas energias materiais. Eu tenho liberdade de escolher. Qualquer coisa que você escolha dentro do conhecimento material é maia, é o conhecimento contaminado. Não vai te dar liberdade. Você sempre vai estar preso a alguma coisa, algum ideal, né, ou ideologia. Então, Krishna está falando aqui, conhece a base, a substância que está fazendo todas essas coisas, né, insurgirem dentro do seu campo de atividades, no qual você está aprendendo agora nessa forma humana a evoluir. Certo? Você tem que entender, eu estou no estágio humano, né? Tem
seres que estão no estágio angelical, arcangelical, seres que estão lá, né, próximo de Vishnu, né, o Senhor Brahma. De modo que você tem que falar, agora eu estou na forma humana, então vamos aí com calma, né? Vamos aprender, vamos compartilhar aqui esse conhecimento. E daí no final desse capítulo aqui, Krishna está falando, você vai atingir a perfeição de um sábio. Aí você vai começar a observar as coisas. Se você não estudou esse capítulo aqui, é a oportunidade agora, nós estamos fazendo esse, né? Krishna está me usando para eu levar essa mensagem dele, que já está aqui também. Se você não quiser ouvir, você vai lá, pega o Bhagavad Gita, um PDF, ou compra, né, um livro aqui do Bhagavad Gita e lê. Mas o ideal é você ler associado com as pessoas que já estão vivendo nisso, no espírito, certo? Por isso, Srila Prabhupada deixou também o significado aqui dele, para as pessoas não especularem. Devoto puro, né? Krishna usou Srila Prabhupada para dar o significado real do Bhagavad Gita, da forma que todo mundo pudesse compreender nesse momento cultural dessa era, dentro da tradição, dentro das ideologias. Então, Srila Prabhupada é a inteligência de Krishna agindo para conformizar, vamos dizer assim, todo mundo dentro das diferentes, né, situações de vida ou interpretações da existência. Vamos ver aqui se cabe mais uma. Bom, vamos dar continuidade, certo? Se não der, a gente para em 1 hora. Em 1 hora a gente para e depois eu continuo, tá? Parte 2. Mesmo que a gente tenha parado na metade de um significado. É o estudo, é o estudo. Então, verso 3. A totalidade da... vamos ler o verso aqui, que eu sempre repito o verso depois que eu termino a explicação. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental à minha. Nesta situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Verso 3. Vou dar um pause aqui que eu vou beber uma água. Verso 3. A totalidade da substância material, chamada Brahman, é a fonte do nascimento. E é este Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Aqui, nesse verso, né, Krishna está explicando como é desde o começo, como é que esses modos da natureza aparecem, né? Então ele fala que no começo tudo é a energia Brahman. Então a energia material é a energia Brahman também, só que é uma energia mais condensada, vamos dizer assim, uma energia mais densa. Tudo é o Brahman. Tudo é refulgência, assim, Krishna, ele tem uma refulgência que sai do corpo dele, e dentro dessa refulgência, pertinho dele, né, vamos dizer assim, se chama potência interna, é o mundo espiritual. Aí, na medida que essa potência vai se condensando, ela forma aquilo que se chama a energia material, ou a energia externa, inferior de Krishna, que tem os propósitos, né? Krishna ele tem infinitas energias e potências. Aqui nós estamos falando das duas, né, principais. Então ele fala que inicialmente não tem nada. Não tem nada. Inicialmente é só esse Brahman e ele está deitado no universo material como, né, Mahavishnu, que é a primeira, né, encarnação de Krishna aqui, nesse existência material. Não tem nada. Não tem criação, não tem nada. Aí ele se deita e aí ele contempla a energia total. Aí essa energia total é fecundada pelo olhar dele. Aí é quando, né, porque Deus, todos os sentidos de Deus, ele pode fazer com os outros. Ele pode comer com o ouvido, ele pode falar né, com o olho. Então assim também ele fecundou a energia material com o seu olhar. Isso é potência absoluta, né?
Não tem, mas é porque a gente quer comparar Deus com a gente. Mas não, eu só posso olhar com o olho. Não, mas você também, quando você estiver lá no mundo espiritual, você vai poder, todos os sentidos, é tudo integrado, né? Porque lá é espiritual, não dá para explicar aqui. Então, assim, Krishna, né, intelectualmente dá para entender, ele está fertilizando a energia material com o seu olhar. Aí essa energia material vai se transformar no Mahatattva. Mahatattva, né, é a grande manifestação, e daí que vai surgir esses modos da natureza material, e desses modos, né, intercambiando com o falso ego, o tempo e todos os elementos criados no começo, vai gerar os universos no qual Deus entra de novo, como Garbhodakashayi e Vishnu, e daí acontece essa criação. Aí tem a encarnação do modo da ignorância, que é o seu Shiva, a encarnação do modo da bondade, que é o seu Vishnu, e a encarnação do modo da paixão, né, da criação, da agitação, que é o seu Brahma. E daí, desses três modos, tudo é criado. Então, esses três modos eles vão se combinando, assim como as três cores principais se transformam em milhões de cores, assim também os três modelos, né, iniciais de frequências materiais, elas se combinam e aí se manifesta tudo nessa existência material. Assim, esse seu corpo material, ele é uma manifestação dos modos da natureza, de uma combinação específica que dá essa forma humana, que é organizada de uma maneira tal que vai servir para o propósito do espírito, né? No caso dessa forma, se iluminar e voltar para a morada suprema. Então esse verso é isso que Krishna está falando. A totalidade da substância material, chamada Brahman, é a fonte do nascimento. Tá? Então, é a fonte do nascimento, que a gente vai fecundar esse Brahman. E esse Brahman que eu fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Tá? Então vamos aqui. Srila Prabhupada, significado. Esta é uma maneira de explicar o mundo. Tudo o que acontece deve-se à combinação de Kichetra ou Kichetrajana, Kichetrandjana, ou seja, o corpo e a alma espiritual, ou o campo e o conhecedor do campo, como é falado no início ali do capítulo 13, né? O próprio Deus Supremo torna possível esta combinação da natureza material e da entidade viva. Certo? Então, quando Krishna olha para a natureza material, ele injeta, né, as entidades vivas, assim como um ser humano injeta os espermatozoides no óvulo. Então, a natureza material é como um óvulo receptivo vamos dizer, a ejaculação pelos olhos do Senhor Vishnu, né, Mahavishnu, e aí ele fecunda essa natureza material, também, né, Garbhodakashayi Vishnu, e aí a ação, né, dessa combinação do espiritual com o material é que vai gerar tudo. E daí, porque você nasce, né, no começo da criação, você vai ter a forma exatamente, a última forma que você teve no universo passado, que foi absorvido em Mahavishnu. É muito interessante saber isso, né? Você está construindo o tempo todo a sua prisão, a sua liberdade. Se você não se liberta, mesmo que um universo termine, porque o universo tem um tempo também, né? Ele nasce. Se você não se libertar nesse tempo do universo, você vai ser absorvido em Krishna, em Mahavishnu, e depois o universo vai ser manifestado de novo. Igual a gente, né? A gente perde esse corpo e se manifesta em outro corpo. Vamos dizer que é um micro-universo. Nosso corpo tem um tempo de existência. E aí, se você não se libertar nesse corpo material, você vai ter que voltar em outro corpo. E esse corpo vai ter a forma da frequência que você cultivou aqui. E assim, em tempos cósmicos, né, vamos dizer assim, quando o universo entra no Senhor Vishnu,
e você não se libertou, você volta com a forma que você estava lá no outro universo. Tudo começa, tudo vai de um ponto ao outro perfeitamente sob o comando perfeito da inteligência de Deus. Tá? Então, o próprio Deus Supremo torna possível essa combinação da natureza material e da entidade viva. Muito legal, né? Por isso que tem Shiva e Maya, né? Shiva e Maya, né? Shiva é o cabeça espiritual e Maya é a cabeça material. É a mãe e o pai, né? Por isso que fala é o pai, né? É o pai, o seu Shiva. A mãe é Maya, Parvati, todas as expressões que a gente encontra aqui dentro da mitologia, né? Hindu. O Mahatattva é a causa total da manifestação cósmica total. E esta substância total da causa material, na qual existem os três modos da natureza, às vezes chama-se Brahman. Então, é como eu falei, antes era uma energia, e ao fecundar essa energia, né, todos os elementos são criados, isso é chamado Mahatattva, que ele fala aqui que é a manifestação cósmica total. Dali que vai começar a aparecer tudo. Esse estudo aqui seria muito interessante para as pessoas que querem descobrir qual é a causa do universo. Né? Não tem essa coisa de Big Bang, essas coisas que os cientistas falam aqui. Krishna não está falando diretamente. No Bhagavatam, no canto 2 do Bhagavatam, ali é explicado assim, sucintamente, detalhadamente, toda a explicação da criação do universo pelo Senhor Brahma. Certo? Porque ele o Guna Avatara responsável pelo modo da paixão. E o modo da paixão é que cria, é que agita a natureza material, e daí tudo é criado a partir dele. Então, o Mahatattva é essa causa total. Se você quer saber, né, da onde começa tudo, é por esse Mahatattva, e que também é chamado Brahman. Que é o Brahman, é uma transformação da energia espiritual, que é funcional para criar esse mundo material, para nos dar certas experiências, na qual nós estamos, né, conhecendo através dessa aula. Nós vamos conhecer os modos da natureza que constituem essa energia material, onde, aprendendo isso e contemplando como uma testemunha, né, depois que você tiver esse conhecimento, você vai entender o que está acontecendo na sua vida, como que acontece a manifestação desses fenômenos físicos, mentais, astrais, umbralinos, todas as dimensões, certo? A personalidade suprema fecunda esta substância total, e assim se tornam possíveis inumeráveis universos. A gente já está quase terminando aqui, que já está 58 minutos, mas eu vou começar com essa frase aqui, a próxima aula. Tá? Então aqui ele está dizendo que, né, Krishna, não, Mahavishnu, ele fecunda essa substância total, né, o Mahatattva, e assim cria-se aquilo que é, vamos dizer, o óvulo. Né? O óvulo é o universo, é um universo. E daí Krishna entra pela segunda vez nesse universo, como o Garbhodakashayi Vishnu, aí do umbigo dele sai aquele lótus, né? O Senhor Brahma fica em cima desse lótus, e o Senhor Brahma, como Guna, responsável pelo, né, a paixão, ele cria, né, dentro desse lótus todos os sistemas planetários. Então a gente vai ver isso aí na outra aula, e eu espero que esteja, né, super interessante esse assunto, vocês vão gostar muito. No final vocês vão falar assim: nossa, Bhakti Alemão, me tornei um sábio, agora eu tenho a perfeição, eu tenho entendimento, agora eu vou agir com mais responsabilidade, entendendo, né, não ser uma vítima passiva da ignorância sobre a minha existência. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? Vamos seguir forte nesse estudo, que é o conhecimento que Krishna está falando aqui, que temos que saber de qualquer maneira, para conhecer o nosso inimigo. Um beijo no coração, muita luz, muita paz. Haribo!